a nossa segunda aula do workshop. Vamos falar um pouquinho sobre os hormônios. Os hormônios são os noticiadores químicos que controlam várias funções do nosso corpo, como crescimento, reprodução e metabolismo, até mesmo a fome e o estresse. Os hormônios também exercem uma grande influência na nossa pele e qualquer desequilíbrio hormonal pode ter um efeito terrível sobre a aparência dela. Você sabia que a síndrome do ovário policístico, por exemplo, distúrbio hormonal que causa cistos nos ovários, é o mais comum entre as mulheres em idade fértil? Tem como sintoma o aumento da oleosidade da pele, o aparecimento das manchas, principalmente nas axilas e atrás do pescoço, além de espinhas e cravos. A gravidez representa um período de intensas modificações para a mulher, transformando a sua pele com mudanças fisiológicas e patológicas. Alterações pigmentares ocorrem em até 90% das grávidas e, dependendo da manifestação clínica, podem ser fisiológicas nessa fase. O principal representante da hiperpigmentação localizada é o melasma, que na gravidez se chama cloasma e afeta cerca de 70% das gestantes. O uso de anticoncepcional ou reposição hormonal, assim como o período da menopausa, aceleram a formação de manchas na pele. Por isso, a importância de procurar seu médico para verificar seus hormônios. O equilíbrio deles é muito importante. É possível dosar sais, minerais, vitaminas, hormônios, manter fígado, coração, cérebro, rins, pele, músculos, unhas e cabelos com a beleza e vitalidade dos 25 anos? Sim, é possível. Artistas e modelos nacionais e internacionais já aderiram a estas estratégias para se sentirem mais jovens e saudáveis, evitando o descontrole hormonal e disfunções do organismo em geral, inclusive para a questão da pele. A melhor maneira de retardar o processo de envelhecimento, a disfunção hormonal e a formação de mais manchinhas na pele é a modificação de hábitos, que inclui a prática de exercício, uma alimentação leve e equilibrada, o abandono do fumo e o uso limitado do álcool. A maioria dos exames de sangue necessários para reequilibrar o organismo é coberto pelos bons convênios médicos. A mudança de estilo de vida e a correção dos desequilíbrios comprovadamente existentes traz resultados transformadores e animadores e, em muitos casos, rápidos, principalmente no tocante ao controle da formação de manchas, além de diminuir o risco das doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, o infarto e o derrame. O tratamento traz de volta características de uma vida saudável, que geralmente só valorizamos quando perdemos uma vida sexual ativa, uma tranquila noite de sono profundo, viver sem dor de cabeça, poder ficar acordado e animado após meia-noite, ter vontade de participar de atividades físicas, de praticar esportes, de sair de casa e ter raciocínio rápido, uma boa memória, manter o peso ideal, ficar em paz com seu corpo e sem rugas, celulite ou flacidez. Agora, pense comigo. Se você tem uma equilibrada produção hormonal, só há benefícios físicos e emocionais, e viver uma vida plena, livre do estresse e da ansiedade é o que queremos. Mais e mais brasileiros se interessam por esta área da medicina ortomolecular, a fim de atenuarem os sintomas do envelhecimento e melhorarem a qualidade e o tempo de vida. Eu aqui tenho indicado minhas pacientes ao exame ortomolecular para verificação hormonal,
Os resultados são surpreendentes. Mas não pense que de um dia para o outro a pele irá clarear. Tudo depende de sua dedicação. Precisamos fazer reposição hormonal. Com o passar dos anos, a pele fica mais flácida, a musculatura deixa de ser firme como antes, o cabelo pode cair, a energia diminui e muitas vezes o ponteiro da balança avança mostrando os quilos que você não tinha antes. Com tudo isso, claro, a autoestima despenca, as manchas aparecem, mas felizmente a história pode ser diferente. Cada paciente responde de uma maneira diferente a um determinado tratamento médico proposto. Portanto, o tratamento deve ser individualizado para cada paciente, que responderá ao tratamento de uma maneira diferente, dependendo de suas condições de saúde, da adesão ao tratamento, da prática dos exercícios físicos, da mudança da dieta e da adoção de muitas outras mudanças de estilo de vida. Peça conselhos para o seu profissional médico. Vamos falar um pouco do estresse? A palavra estresse tem sua origem latina, sendo representada por estados de fadiga e cansaço. Pode ter início de fontes externas ou internas. As internas estão relacionadas com a maneira de ser do indivíduo, tipo de personalidade e seu modo próprio de reagir à vida. Os externos podem estar relacionados com as condições do dia a dia da pessoa, como os problemas de trabalho, família, sociais, morte ou doença, perda de dinheiro ou dificuldades econômicas, notícias ameaçadoras, assaltos, enfim, várias situações que podem abalar a pessoa. O estresse retrata uma realidade na rotina da maioria das pessoas. Atualmente, o estresse é capaz de comprometer diretamente o bem-estar físico e mental da pessoa, afetando um número maior de pessoas a cada dia, devido às diversas atividades que elas executam na sua rotina diária. A definição de estresse foi inicialmente apresentada por Hanseley em 1936, ao descrever a Síndrome Geral de Adaptação e suas 3 fases consecutivas: alarme, resistência e esgotamento. A fase de alarme é o lado positivo do estresse, tornando a pessoa mais alerta, forte e motivada. Quando o estresse passa para a fase de resistência, a produtividade diminui e destaca-se a vulnerabilidade aos vírus e bactérias. Na fase de quase exaustão, as resistências físicas e emocionais estão fragilizadas, exigindo esforço maior para as atividades do cotidiano. A mais negativa e patológica fase do estresse é esta, a de exaustão, quando a pessoa entra em desequilíbrio interior, podendo causar doenças graves, por exemplo, a psoríase e o vitiligo, sem falar na produção de manchas, melasma, que é o nosso foco aqui. Estudos psíquicos desfavoráveis, como estresse, depressão, ansiedade, raiva, entre outras, favorecem o desenvolvimento de doenças orgânicas como úlceras do estômago, colite, inflamações dos músculos, doença da pele, diabetes e até câncer. Pode ser causador ou agravador de uma série de doenças, que vão da asma às doenças dermatológicas, passando pelas alergias e as imunológicas. Mas por que estou falando dessa questão? Simplesmente porque todos estes distúrbios alteram a produção hormonal e aí você já sabe, mais manchinhas. Quero citar aqui um importante hormônio nas alterações do estímulo à produção de melanina e formação de manchas melasma, o cortisol. O cortisol é também conhecido como hormônio do estresse.
Ele é produzido nas glândulas adrenais, que são necessárias para o funcionamento do corpo e que estão localizadas na região superior dos rins. Ele está diretamente ligado a diversas atividades regulatórias de sistemas importantes do corpo. Assim, é importante que seus níveis não apresentem elevações constantes, podendo gerar adversidades que alteram esses mecanismos, como, por exemplo, o sistema imunológico, podendo deixar o organismo mais suscetível a adquirir doenças. Certamente, o aumento do nível de cortisol aumenta a produção de manchinhas. Bem, o que tem a ver melasma com estresse? Quando o cortisol é elevado, é liberado o hormônio MSH. Lembra que eu falei que quando os queratinócitos precisam de ajuda, a hipófise libera o MSH e aí produz melanina? Muitas pacientes já me relataram que quando ficam nervosas, estressadas ou ansiosas, as manchas escurecem. Lembre-se que o melanócito é uma célula de defesa. Quando estressamos, o nosso corpo inflama. Por isso, a importância da atividade física. Eu brinco que a atividade física dá um chega pra lá no cortisol. Você pensa em problemas quando faz atividade física? Então, eu acho que ninguém, né? Ninguém pensa em problema quando a gente faz atividade física. Então, procure um profissional da área para te ajudar. Agora vamos falar dos hormônios sexuais. Quando ingerimos um anticoncepcional, quando engravidamos, entramos na menopausa ou fazemos reposição hormonal, também podemos manchar. Os fatores hormonais são muito particulares e a regulação dos mesmos ou a falta deles, ou mesmo o seu excesso, pode ou não gerar manchas. Cada organismo é um, não há uma regra geral. Curta minha página e compartilhe para que outras mulheres como você venham participar conosco e aprender a clarear a pele, colocando em prática tudo o que é ensinado aqui.